TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, contando sempre com a sua audiência, com a sua persistência, para que possamos assim descobrir o valor de todo esse livro sagrado. Conto hoje com a presença aqui no estúdio da professora Maíla, a quem agradeço. Eu que agradeço estar aqui com vocês e com do o padre, pessoal. muito obrigada. Do Padre Carlos, a quem também agradeço. Olá, gente. E de cada um de vocês, para que nós possamos então avançar o nosso estudo. Como nós já tínhamos proposto, nós estamos estudando o Pentateuco. Desta feita estamos no terceiro dos livros, que é o Levítico, e agora avançando no capítulo 8º. Nós vamos ter 27 capítulos nesse livro do Levítico. Então estamos bem no início, dá para você ainda chamar alguém que tem interesse em conhecer, que você também se aprofundar, anotar, fazer questionamentos, enfim, vai ser de grande valia para a sua faculdade, para o seu conhecimento também. Então, iniciando hoje o capítulo 8º, nós vamos fazer essa leitura do versículo 1º até o versículo 13, para nós darmos essa introdução, que vai falar dos ritos de consagração. Vai dizer: Yahvé falou a Moisés e disse: toma a Arão e seus filhos as vestes, o óleo da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de ázimos. Em seguida, convoca toda a comunidade à entrada da tenda da reunião. Fez Moisés como Yahvé lhe ordenou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda da reunião. Disse-lhes Moisés: eis o que Yahvé ordenou que se faça. E mandou Arão e seus filhos se aproximarem e os lavou com água. Colocou-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, revestiu-o com o manto e pôs sobre este o éfode, éfode. Depois cingiu-o com a faixa do éfode e a fixou em Araão. Colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Colocou-lhe sobre a cabeça o turbante, e na parte dianteira do turbante a flor de ouro. Este é o sinal da santa consagração, como Yahvé ordenou a Moisés. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu, a fim de os consagrar à habitação e tudo o que nela havia. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar. O altar e os seus acessórios, a bacia e a sua base. Depois derramou óleo de unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu, a fim de o consagrar. Em seguida, mandou os filhos de Arão se aproximarem, revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cintos e atou-lhes os barretes, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Padre Carlos, eu vou começar com o senhor, primeiro tentando entender o que embasa essa consagração, qual a origem, da onde vem todo esse legado. Eu não poderia especificar muito bem para você a origem, se existem já de antes do povo de Israel. Provavelmente sim, porque toda essa questão de sacrifícios e de sacerdócio não é uma novidade do povo de Israel, já existia nos povos de então. E a gente deve presumir, né, que vários desses ritos, talvez não exatamente, mas já fossem utilizados e foram também adotados pelo povo, só que agora, claro, não são os deuses, mas é Yahvé, né? E tudo aquilo que a gente tem visto desde o final do Êxodo, e vamos percorrer todo o Levítico, chegar até Números, tudo isso é colocado como ordens de Yahvé para os ritos do culto, né? Por meio de Moisés e daqui para frente também por meio de Arão, que é consagrado, portanto, como sumo sacerdote, e seus 4 filhos como sacerdotes.
Então, o que nós temos, né, que vai aparecendo ao longo da Bíblia, essa questão da, primeiramente, vamos dizer assim, chamando a atenção da unção, né, que depois a gente vai especificar um pouco mais, que normalmente se faz com dois elementos. Um seria o azeite, óleo, né, que é uma... O que eu posso dizer? É uma matéria nobre, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que ela é considerada como uma substância que também ajuda a curar, não é? E se ajuda a curar, tem um sentido, então, também de purificação, juntamente com o sangue em vários trechos daqui dos sacrifícios, do altar, da tenda do encontro, que já vimos, né? Sempre existe a presença da aspersão com o sangue, inclusive nos ritos de aliança, né? Eram mortos os animais e com o sangue, então aspergido o altar e aspergido o sangue. Então, esses dois elementos, eles aparecem como substâncias nobres com propriedades, vamos dizer assim, ou de purificação ou de empenho de vida, que é no caso do sangue. O sangue é considerado o elemento da vida. Porém, vamos agora expandindo um pouco mais na sua pergunta, quando se fala de consagrar. Por que consagrar? Alguma vez a gente já comentou um pouco isso, mas seria bom a gente perceber, né? O que se consagra? Coisas, objetos ou pessoas, como aqui no caso, que são colocadas a serviço do divino, a serviço de Deus, né? A serviço de Javé, aqui no caso. Então, nós temos, dentro da fé hebraica e da nossa cristã também, que somos herdeiros, ao mesmo tempo, uma grande proximidade de Deus, né? Com o mundo e com o povo. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, né? Inclusive de homem e mulher. E, ao mesmo tempo, você tem a transcendência de Deus que está muito acima da sua própria criação. E essa noção, principalmente, é o que eu acabei de dizer agora, né? Que o divino é transcendente, por isso que se fala no alto, né? A referência geográfica é o alto. Também é compartilhada por outros povos e praticamente por todas as religiões. Então, quando nessa tensão, né, entre proximidade e distanciamento e transcendência, acontece esses ritos de consagração. Então, é algo tomado do mundo, da natureza, da criação, para ser ou sacrificado, caso de sacrifícios, ou colocado a serviço da divindade, entrando então, como já disse, utensílios, pessoas, etc. e tal. Qual é o significado? É, ao mesmo tempo, favorecer a proximidade, então você vai ter esses elementos e pessoas que seriam como mediadores, fazer uma ponte entre o mundo e a divindade, porém, ao mesmo tempo, né? Então favorece a aproximação, a comunicação, mas ao mesmo tempo quer manter o respeito do transcendente, uma certa distância do transcendente, porque o transcendente, no final das contas, ele seria inacessível. Então, nesse processo, né, de aproximação e distanciamento ao mesmo tempo, aparecem as consagrações, que é o quê? Você tira da esfera simplesmente mundana e eleva mais próximo de Deus sem chegar lá em cima, mas fica no meio caminho. Na ideia de que, então, você vai ter essa ligação, né? Essa ponte entre uma esfera e outra. Então, o que acontece no caso dos utensílios, né? Aquilo que é consagrado a Javé não vai ser usado para as coisas do dia a dia, vai ser somente para o uso de Javé. As pessoas, aqui os sacerdotes, a mesma coisa. Acontece essa consagração no sentido de que a pessoa, né, o sacerdote, ele é tirado também da esfera simplesmente do mundo e colocado numa esfera intermediária. Então, ele não lhe vai ser permitido, de um lado, uma série de atividades, digamos assim, normais do dia a dia, frequentar certos ambientes, que seja, ou coisa do tipo,
e ao mesmo tempo ele vai estar mais próximo de Deus para ser o intermediador no oferecimento dos sacrifícios, das orações e assim por diante, né? Então, essa tensão de proximidade e distanciamento que vai ter aqui um meio intermediário entre os dois âmbitos, entre os dois polos, para fazer essa comunicação. Tá. Eu gostaria só eu sempre gosto de acrescentar um pouco, que isso está também, né, na nossa consciência de fiéis cristãos, né, mas vejam que existe uma diferença muito importante, que agora nós temos Jesus, Filho de Deus e Deus, que ele deixa esse distanciamento e se torna um de nós, não é? Então é bom a gente ter isso em mente, que vamos dizer assim, nos nossos usos litúrgicos, existe também essa tensão de proximidade e distanciamento, existe a pessoa do sacerdócio, né? Mas a gente tem que perceber que é diferente, tem que ser diferenciado e discernido, que agora a distância ela é vencida de fato. Deus vem até nós, se encarna, se torna um de nós, e depois vai haver o quê? Vai nos elevar à vida divina também, inclusive somos nós templos, né? E seremos nós a participar face a face no céu da glória, né? Da visão de Deus que aos homens era proibido e agora para nós é aberto o acesso, né? A imagem de que o véu do templo foi rasgado, né? Também tem essa conotação. Em Jesus, esse distanciamento ele é anulado. A gente precisa perceber muito isso. Continuamos com o respeito, continuamos com a nossa reverência a Ele e a Deus, ao Espírito Santo. As coisas que nós colocamos ao serviço de Deus, elas também são consagradas, os templos, os sacerdotes, mas precisamos ter em vista para a gente não cair de novo nesse distanciamento que foi vencido pelo Verbo de Deus. Na verdade, tudo aquilo que aparece no Antigo Testamento foi uma preparação para esse novo sacerdócio que veio com Jesus, porque na carta aos Hebreus, Jesus é o único e maior dos sacerdotes. Então, em Jesus, tudo se completa e ele realmente faz essa ligação por excelência entre nós e Deus. Então, tudo aquilo que aparece no Antigo Testamento, esses sacerdotes escolhidos, separados, tudo isso foi importante para aquele momento, para que chegássemos a Jesus e agora tivesse um caráter muito maior e definitivo. Essa distância e essa importância em Cristo se revela, né? Então, tudo é importante para o seu momento, ainda que não tiremos a importância ainda do sacerdócio instituído por Jesus para nós hoje. O único sacerdote, o único sacerdote é Jesus, né? O padre, né? O sacerdote atual cristão, ele age na pessoa de Jesus, né? Não é ele mesmo. E recordando então, Jesus ao se encarnar e tornar-se um de nós, assume o nosso e o nosso é assumido por Deus, é levado na pessoa dele a Deus. Então, aqui eu vejo especificamente que é um ato de investidura. É a mesma coisa que acontece hoje com os messes, né? Os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Os sacerdotes, os religiosos, os ministros de Eucaristia, como você falou, diáconos, todos têm esses ritos, né? Que são trazidos do Antigo Testamento adaptados. Isso, é uma investidura, o que não corresponde à ordenação. Aqui nessa época não é propriamente a ordenação. A ordenação vai acontecer muito depois, já com Jesus, né? Então, aqui é como se fosse uma prefiguração, a pessoa apenas se veste daquela honraria, daquele direito, e como disse o Padre Carlos, ele se separa daquilo que é profano e passa a administrar uma área e ser específico para aquela área consagrada. E principalmente quando a gente olha essa separação, a unção e a investidura, Deus sempre separa, unge, escolhe, principalmente 3 categorias.
os sacerdotes, os profetas e os reis. Porque os três são consagrados, são escolhidos, e sempre com esse caráter de servir, o serviço. Então, os sacerdotes, esse serviço do templo, das coisas religiosas, propriamente, dos sacrifícios. O rei, no sentido de servir ao povo, em nome do verdadeiro rei, que é Javé. E os profetas, que são esses porta-vozes, essa palavra de Deus ao povo. Então, eles também servem pela palavra, né? Então, as três categorias, profeta, sacerdote e rei, que, se nós olharmos, quando somos batizados, também recebemos essa unção com esse mesmo caráter, de sermos também agora consagrados. Então, tudo aquilo que trazemos e percebemos no cristianismo nosso, eles têm essas raízes nesse Antigo Testamento. Então, isso é importante dizer porque, às vezes as pessoas falam, mas por que a gente vai ficar lendo isso, aprendendo coisa de lá? Porque tudo isso tem um sentido para nós. Tudo isso embasou o que a gente o que faz nós vivemos hoje, o que entendemos, né? Exatamente. Como eu falei, é adotado do Antigo Testamento Isso é. para aplicar para o Novo, mas guardando as ressalvas e as diferenças. E outra coisa que eu percebo é que ali no presbitério nós vamos ver esses três universos também acontecendo ali naquele local. Jesus enquanto rei, profeta e sacerdote. Com certeza. Né? Com Cada certeza. um no seu local. O ambão da palavra enquanto ele é profeta, a mesa da Eucaristia enquanto ele é sacerdote e o trono, a sédia, onde ele senta, que ele representa o rei. Então ali a gente vai ver o universo consagrado, o universo divino, está todo ele representado naquele espaço do presbitério. Que também isso, muito né? interessante. E que é também um local que ao mesmo tempo faz essas duas naturezas, né? Do distanciamento, então os fiéis ali podem subir, participar com ressalva. Mas ao mesmo tempo faz essa ligação com Deus, é algo transcendente. E é ao mesmo tempo humano, porque ali estamos nós, que também nos oferecemos, Jesus que se oferece por nós, né? Então sempre vai fazer essas ligações. E o que a Maíla colocou me faz recordar outra coisa, né? Dentre todos os povos, bom, vamos começar mais de trás ainda. Dentre toda a criação, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Dentre todos os povos, existe o povo de Israel que é tomado e consagrado. É um povo de sacerdotes, reis e profetas para Deus. Dentre o povo de Deus, alguns são, então, investidos com funções especiais, assim por diante. Então, é para a gente sempre perceber essa dinâmica, né, de proximidade e distanciamento que vai se manifestando, né? Existem como que as esferas, né, de proximidade ou não com o divino. Do geral para o específico, né? Mas sempre recordando que Jesus rompe tudo isso. Sem deixar de dizer que é importante, mas dando um sentido novo e dizendo, essa distância agora foi diminuída com ele, né? E aí entra um aspecto interessante desse que a gente leu do texto, que para esses que são escolhidos, separados, até mesmo as vestimentas, né? Tudo isso é diferenciado, até para mostrar essa autoridade, essa percepção de que era alguém aí escolhido por Deus. Então, vocês veem todo o ritual, né, das roupas, elas são diferenciadas. Tem diferença entre aquele que é o maior dos sacerdotes humanos, o sumo sacerdote, no caso aqui Arão, e os filhos que também vão ajudá-los, vai também ter esse caráter de serviço, que também são aí revestidos, né? Então, por isso que apareceu lá, eles vão ser purificados, o lavar com água, sempre essa questão da pureza, né? Pela lavagem, depois ungidos e revestidos, né? Então, sempre a gente vai olhar essa excelência, né? Toda essa dinâmica também, até para a gente perceber que são pessoas diferenciadas nesse serviço que eles vão ter no meio do povo.
Só um pouquinho, padre. E depois a gente vai ver isso até mesmo entre uma das tribos. Vai ter aí os levitas, que também vão ser das 12 tribos, escolhidos os levitas, né, para ajudar também nesse serviço aí. Então, a gente preparou, colocando para vocês na tela, o que seriam essas vestimentas, esses ornamentos todos do sumo sacerdote, como apareceu aqui na vestidura deles, né? Só repetindo a leitura. Depois fez Arão e seus filhos se aproximar, fez com que se banhassem, vestiu nele a túnica, cingiu a faixa, pôs o manto, pondo em cima o éfode, prendendo-o com um cordão, impôs o peitoral com os urim e tumim, depois um turbante na cabeça e no lado da frente deste impôs a flor de ouro, o diadema santo, como o Senhor havia ordenado lá no Êxodo já atrás, né? Então, tudo isso, só para ter uma ideia, está aí nessa figura para a gente perceber algumas coisas. Se dá para, não sei, acho que já foi até talvez comentado em programas anteriores, mas chama um pouco de atenção duas coisas nessa vestidura toda. Primeiro, esse peitoral com urim e tumim. Urim e tumim seriam dois tipos de pedra, provavelmente, ou algum outro tipo de elemento que eram utilizados para a sorte. Ou seja, tem alguma decisão, não sabemos qual é a vontade de Javé, às vezes, então, esse urim e tumim seria mais ou menos para o ímpar, vai? Jogavam esses elementos um tipo de sorte. Isso a gente vê acontecer em algumas ocasiões, tanto no Antigo como no Novo Testamento, embora no Novo Testamento fala, lançaram sorte, mas não se sabe se eram esses elementos ou não. E outra coisa que é próprio desta época, vamos recordar rapidamente, o livro do Levítico que estamos vendo, ele recolhe tradições antigas, mas ele é escrito basicamente no século V, depois do exílio da Babilônia, voltando dentro agora da dominação persa para a reconstrução do templo e de toda a vida religiosa e social. Então aqui aparece no final o diadema santo, né? Tem o turbante, depois uma flor de ouro e um diadema. E esses elementos, principalmente o diadema, é um elemento que seria próprio do rei. Mas como naquele momento não havia rei, então o sacerdócio naquele momento também fazia o papel de governo do povo, até que depois a monarquia pudesse ser restaurada. É uma representação da coroa, no caso, né? Isso, o diadema. Diadema, né? Diadema. Exato. E aí queria chamar a atenção dessa unção, né? Isso. O padre citou lá no início, a unção, esse óleo sagrado, que tem essa... Primeiro, porque o óleo é um elemento muito importante, caro, né? E nem todo mundo tinha acesso. Então, o que é melhor para Deus. Tinha geralmente um aroma, por causa desse odor suave a Deus. E o óleo, ele tem a função exatamente... primeiro de dar esse sentido da marca. Se você põe óleo aqui, você vai limpar, mas de alguma forma marcou. Então Deus separou e marcou para ele. E o óleo também tem essa função curativa, né? Os ungüentos, porque esse sacerdote, ele também tinha essa missão de curar, porque vários textos vão aparecer, ele oferecendo sacrifícios em favor do povo, curando esse povo. Então, ele é o primeiro que recebe essa função curativa e até esse sentido aí do óleo, né, da unção. E aí a gente vai ver a importância disso, que ainda continua, porque se a gente for olhar dentro dos nossos rituais sacramentais, a gente sempre vai ver a função que o óleo tem, né, em quase todos os sacramentos que a gente tem. E o óleo também acho que tem uma característica que ele é praticamente incorruptível. Sim. Né? Ele não se degrada, ele não se deteriora. Né? Tem a questão da estabilidade do óleo, né? Por isso que ele é também algo que conserva. Isso. Né? Ele é conservante. Põe uma carne, por exemplo, numa banha, num óleo, ela se mantém por muito mais tempo. Então, isso que Deus consagrou, ele conserva, ele
cuida, e isso é perpétuo, né? É para sempre. Uhum. Muito jóia. O senhor quer finalizar alguma coisa, Padre Cássio? Senão eu vou pedir já um pequeno intervalo, porque a gente vai agora avançando, né, para a gente entender mais alguns elementos que vão acontecer aqui, e a gente já retorna. Voltamos, eu vou pedir que você abra aí, se você estiver com a Bíblia, vamos seguindo até o 24, tem um detalhe importante aqui, porque o restante do capítulo, para quem está nos acompanhando, é uma repetição de todo aquele ritual que deve acontecer com as vítimas que vão ser oferecidas em sacrifício. Então, a forma como deve ser a degola, a forma como deve ser aspergido o sangue sobre o altar, a forma como devem ser separadas as carnes. E aqui vai ter um detalhe interessante no 24, versículo 24, nós estamos no capítulo 8 do livro do Levítico. Vai estar escrito: depois mandou os filhos de Arão se aproximarem e pôs do mesmo sangue no lóbulo de suas orelhas direitas, nos polegares de suas mãos direitas e nos polegares de seus pés direitos. Em seguida, Moisés derramou o sangue sobre o altar em redor. E o resto não interessa. O resto a gente pula. Né? Então, padre, essa questão da orelha, do lóbulo, é interessante, nós gostamos de usar brincos, né? Tem esse sentido, vai vir trazendo alguma coisa lá de trás, tem algum sentido, alguma simbologia. Então, o que a gente lê em quem comenta, veja bem, nós falamos no bloco anterior a respeito da consagração com o óleo e agora aqui entra o sangue nessas partes, né? E sempre do lado direito aqui no caso, mas pegando as extremidades, né? A orelha pode significar às vezes pertença, como o gado, né? Que a gente marca, a marca do dono, né? Muitas vezes, ou de rastreamento hoje em dia. E onde se escuta o que deve ser também executado. E no caso, o polegar da mão e o artelho principal do pé, que também os dois ungidos, né, passa-se o óleo, que seriam os dois membros onde a gente vai executar as ordens escutadas. Pode ser esse sentido, é um comentário que a gente encontra, mas estamos aí em sinais, mais uma vez, né, da função que vai ser exercida por eles. Né? É claro que naquele tempo não existia, mas hoje nós sabemos a identificação pelas impressões digitais também, de cada dedo. Né? Naquele tempo eles não sabiam disso, mas hoje tem um sentido muito importante essa questão da impressão. É uma forma de dizer, né, você está marcado, é uma marca, né, tanto a orelha, o polegar da mão ou do pé, que tem esse caráter mesmo da escuta e da execução da ação, e também esse sentido de identidade, né, de pertença, né, de pertença. Tá, então, por que nós estamos passando? Ela já explicou para nós, mas para dizer, né, tem essa parte então do lavar-se, da investidura com todos os ornamentos e vestes, a unção, depois vem em sequência 3 sacrifícios que são oficiados em favor do próprio Arão e seus filhos, os sacerdotes. Um sacrifício de expiação, continua sendo em função de purificação. Um sacrifício de holocausto, que é sempre a oferenda principal a Deus, né, em que tudo é consumido, já sabemos. E depois um terceiro sacrifício chamado de consagração propriamente dito. Tá? Isso aí está ainda no capítulo 8, 14 a 17, 18 a 21 e 22 a 28. Depois, na sequência, versículos 31 a 32, a partilha e o banquete, com parte do sacrifício, como também acontecia nos sacrifícios de comunhão. E a conclusão, que a gente vai dar uma olhadinha, né? O versículo 35, portanto, 35 e 36, encerrando o capítulo 8, vai dizer que durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda da reunião,
observando o ritual de Yahvé para que não morrais. Pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que Yahvé ordenara por intermédio de Moisés. Então aqui você veja, né, o rito da consagração, que a gente falou um pouco antes, que ao mesmo tempo, né, estabelece um vínculo, mas também uma separação, se reflete aqui. Logo depois de todo esse rito de consagração, eles estão proibidos durante 7 dias de sair dali da tenda do encontro e ir ao acampamento, no caso, né? Então, é um tempo assim foram purificados por esses sacrifícios, como acabamos de falar, e se mantém durante 7 dias esse isolamento. É uma dedicação total nesses 3 dias. Então, seria, vamos dizer assim, quase que um retiro, né, para estar na presença de Deus, né? Muito bem, entramos aqui no capítulo 9, que vai falar dessas funções, então, dos sacerdotes. Eu vou pedir que vocês acompanhem a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Vai dizer: ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Disse a Arão: tome um bezerro para sacrifício pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante Yahvé. Em seguida dirás aos israelitas: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para holocausto, um novilho e um carneiro para sacrifício de comunhão, para serem imolados diante de Yahvé, e também uma oblação amassada com azeite. Hoje, na verdade, Yahvé vos aparecerá. Trouxeram diante da tenda da reunião tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante de Yahvé. Disse Moisés: isto é o que Yahvé vos ordenou que fizéssemos, para que a sua glória vos apareça. Disse então Moisés a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze assim o rito de expiação por ti e pela tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o rito de expiação, conforme Yahvé ordenou. Aqui parece passar muito forte a ideia de que o sacerdote é consagrado a Deus e tudo que ele faz não vem da cabeça e do sentir dele, mas de uma ordem do Senhor. Ele está ali como ungido para representar o sagrado e Deus acima de tudo. É isso, Maria? É, exatamente. Ele age por ordem de Deus, né? A gente vê muitas vezes aqui dizendo o texto, conforme Deus havia falado para Moisés. Então ele cumpre aquilo que Deus... E Arão aí, que recebeu de Deus essa função sacerdotal religiosa, ele vai fazer tudo isso também em função do povo, cumprindo as ordens de Deus. Então não é uma coisa assim, eu quero fazer. Não, Deus determina o que se faz. E aí aparece aqui a questão do holocausto, que era esse sacrifício com uma vítima, né, um animal puro, um animal sagrado, que era então queimado. Toda essa oferta então subia a Deus, era um holocausto, o sangue, e a vítima tinha que ser totalmente consumida. O holocausto tem esse caráter, né? Tem também o sacrifício de expiação, que aí já tem o caráter também do sangue aspergido sobre o povo, tanto às vezes o sacerdote que também expiava o seu pecado e também o pecado do povo. E aí aparece um outro tipo de oferenda que às vezes a gente não se dá conta, mas era muito comum de aparecer aqui nas ofertas feitas, aqui não no templo, porque aqui nós estamos nesse retomar do templo que foi destruído, já que o Levítico é dessa época. Quando ele fala no versículo 4, final do 4, junto com aquilo que vai ser imolado diante de Yahvé, também uma oblação amassada com azeite. Essa oblação seria um pão ázimo? Não seria um pão ázimo, não. Eles usavam o trigo, um tipo de cereal,
misturado com azeite, então era como se fizesse uma massa mole, e eles chamavam isso de oferta dos manjares. Era uma oferta de vegetais, né? De cereais. De cereais. Então, era uma oferta que eles chamavam de manjares. Então, às vezes, sempre se faziam os sacrifícios. Além disso, se fazia esse tipo de oferta também. Né? E faz tudo isso em favor, então, do povo. Tem um detalhe Então, também, padre, desculpa, só um certo. instantinho, é que o senhor falou em polegares e me lembrou que o sacerdote também, ele molhava o dedo no sangue da vítima e passava na cortina do Santo dos Santos e salpicava. Então é interessante isso aí, a função que vem do polegar, desse dedo que é consagrado, que é ungido, né? Isso. Então a gente vai vendo todas essas, são todos ritos, né? Ou seja, de onde surgem os ritos? Aqui está colocando para, a gente já falou que provavelmente já seriam costumes talvez até de outros povos, mas que assumido tudo isso no contexto da aliança. Isso que é a questão importante aqui. A gente repetimos, né? Desde o final do Êxodo, chegando ao Horebe ou Sinai, né? Até lá para frente, no livro dos Números, tudo isso daí está sendo colocado, todas essas questões cultuais, e depois vão aparecer outras partes em seguida, que já não são propriamente de culto, mas é da vida do povo, da saúde, de doenças, etc. Todos os ritos aqui, que são intermediados pelos sacerdotes, né? Do culto e da vida do povo, é tudo colocado dentro do contexto da aliança do Sinai para dizer o quê? A vontade de Javé é a aliança que deve ser respeitada para sempre, né? Então, agora aqui, só para a gente ir mais para frente, o capítulo 8º falava de 3 tipos de sacrifícios pela investidura, pela consagração dos sacerdotes, e agora esse capítulo 9 está falando também de 3 tipos de sacrifícios em favor do povo, né? Que basicamente são os mesmos tipos, agora, então, dos sacerdotes, em favor dos próprios sacerdotes, e agora em favor do povo, como é a função, então, entregada a eles. Muito bem, seguimos, vamos finalizar esse capítulo, vocês querem que eu leia do 22 até fechar aí o capítulo 24, que vai dizer: Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão desceu e, com Moisés, entrou na tenda da reunião. Em seguida, saíram ambos para abençoar o povo. A glória de Yahvé apareceu a todo o povo. Uma chama fulgurou diante de Yahvé e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante do que via, todo o povo soltou brados de júbilo e todos prostraram-se com a face por terra. Eu acho que daí que vem que eu não entendia. Eu não entendo muita coisa, sabe, gente? Eu vou aprendendo aqui. A reverência que os nossos irmãos árabes, de um modo geral, fazem diante de Alá. Eles se curvam, se ajoelham, curvam-se, encostam a testa no chão e fazem aquela reverência. Acho que parece que me veio essa figuração aqui, de júbilo, de alegria, talvez se mostrando sua profunda reverência. Nós não temos no nosso rito católico apostólico romano essa reverência tão profunda, né? A gente tem a genuflexão, a gente tem a inclinação da cabeça diante do sagrado, né? Mas essa reverência, assim, da prostração total e encostar a testa no chão, parece-me já me remontar a esses antigos rituais aqui de oferenda, né, a vítimas. Mas se a gente for olhar, por exemplo, no rito de ordenação, o padre ele se prostra, né? Ele se prostra no serviço, né? Ele se entrega, né? Ele se deita completamente, né? Já é o corpo totalmente entregue à terra, né? Exatamente. Então, mas esse gesto que você está destacando, o que acontece? A palavra, no caso, a palavra latina, adorar, ad, é levar a, e orar, oral, pronunciar. a boca. Tá.
Então, o gesto de adorar, basicamente, é isso, é levar até a boca até o chão. Essa reverência até a boca chegar no chão. Exatamente de onde vem esse termo, né? adorar, tá? Claro, também vai ter a expressão, né, vocal das preces, dos louvores, etc., mas se refere exatamente a isso. Eu queria salientar um pouquinho, antes da gente terminar, que sempre vai aparecer nos sacrifícios a questão da entrega da vítima, mas percebe que sempre aparece a questão da gordura. Gordura. Aí a gente fala assim, para nós, no nosso ritmo, é até estranho, porque para nós tem muito mais importância a carne do que a gordura. Para eles, não. Para eles, a carne, ela tinha essa importância, mas a gordura, o que era a gordura? O animal que tinha mais gordura era aquele animal cevado, isso, exatamente, melhor, aquele que foi mais cuidado, aquele que acumulou gordura, e por isso era oferecido a Deus. Então, Deus se agrada não apenas da carne, que qualquer um podia ter, qualquer animal, mas daquele animal que tivesse acumulado essa gordura, e essa gordura foi oferecida a Deus como algo melhor. Era algo a mais, algo melhor oferecido a Deus. E se você olhar, quando se faz um churrasco, por exemplo, a carne dá um cheiro gostoso, mas a gordura é diferente. Muito mais. Então, esse cheiro da gordura queimada que subia ao céu como uma oferta a Deus. Então, sempre vai aparecer aqui na Torá, depois aparece também um pouco nos profetas, né? Aí é interessante, porque aí Deus já faz um outro sentido. Ele fala, olha, eu prefiro muito mais a oferta do coração do que as ofertas das gorduras, das carnes que vocês fazem para mim. Então, quer dizer, ele não está dizendo que isso não seja importante, mas é importante muito mais o nosso sacrifício do coração. É a consonância entre aquilo que se faz exteriormente, os ritos, e aquilo que deve representar interiormente. Então, né, se não vira magia. Vamos dizer assim, mal comparando, né? Ritualismo. Mal comparando. Quando a gente é convidado pela igreja, pelo menos uma vez por ano, mas sempre que necessário fazer uma confissão, não é simplesmente um rito mágico. Então, confessei, como os evangélicos em geral costumam interpretar da nossa parte, não é simplesmente eu vou lá, chego, faço como tenho que fazer, tchau e benção. Não, tem que partir primeiro o arrependimento do coração diante de Deus. Né? Depois desse arrependimento vai ser celebrado, vai ser demonstrado, entre aspas, exteriorizado no rito. Mas tem que partir de dentro, senão não vale o rito. Né? Todo sacramento, não só a confissão, mas todos os sacramentos, eles partem do pressuposto da fé. Sem fé, o rito é vazio. Né? E cada um dos sacramentos tem aquilo que tem o seu mais específico, né? São gestos de fé. São os 3 passos, né, Padre? O arrependimento, a o exame de publicação e denúncia daquilo que fiz e a reparação propriamente dita e depois a reparação, né? Exato. Que vai compor tudo isso. Mas esse trecho que nós lemos, né, que fecha o capítulo 9 já, está falando agora, né, que terminados esses ritos da consagração dos sacerdotes e depois os sacrifícios, né, tanto por eles como pelo povo, ele termina com uma manifestação na tenda do encontro, mais uma vez, da glória de Javé que lhes aparece. Recordamos um pouco mais atrás, ainda no Êxodo, em que primeiro houve, né, a ordem de Moisés de confeccionar tudo o que seria, né, a estrutura, os ornamentos, os utensílios a serem utilizados, né, na tenda do encontro. Também terminava com a glória de Deus, né, vindo sobre a tenda, se manifestando sobre a tenda.
E aqui, esse rito todo agora referente ao sacerdócio, da mesma forma, termina com a manifestação da glória, que quer dizer o quê? Javé mandou fazer, foi executado, isso é aceito, né? Foi feito conforme ele manda. O versículo 24, fechando aí, então, vai falar que uma chama fulgurou de diante de Javé e devorou o holocausto. Acontece essa chama de explodir quando a gente joga gordura, quando pinga gordura, não é? Porque também tem essa questão, além de representar a gordura, a reserva, aquilo que eu guardei, aquilo que eu reservei para quando eu precisar, ela é um combustão, né? Então, na verdade, para eles, hoje a gente entende isso, que todo mundo é churrasqueiro hoje em dia, né? Mas naquele tempo, as pessoas viam aquilo com verdadeira magia, né? Aquele fogo que de repente explode, porque as gorduras pingavam. E para manter a chama precisa do óleo, né? Naquela época, né? A lamparina acesa, né? Então, no fundo aqui está mostrando, diante de tudo isso que vocês fizeram, Deus se agradou, a própria luz de Deus brilhou. Então aí poderíamos dizer, uma teofania, uma manifestação de Deus, né? Lembrando até Moisés, que Deus também aparece nessa chama. Ou seja, façam sempre assim, escutem, façam, celebrem e Deus vai se agradar de tudo isso. E o início agora do capítulo 10º vai exatamente aparecer essa questão do fogo também, é algo valorizado como elemento divino. Muito bem, padre, foi ótimo o senhor dizer isso, porque já é a dica que a gente vai deixar para o nosso próximo programa. Portanto, nós queremos aqui agora agradecer os nossos mestres, a presença deles, que nos orientaram muito, como sempre. Detalhes que às vezes ficam assim na dúvida, ficam sem a gente despertar a curiosidade, ou a gente até desperta a curiosidade, mas não entende. E eles estão assim nos contemplando com esse aprofundamento. Aqui agradeço imensamente sua presença, Maíla, sua presença, Padre Carlos, e principalmente a você que tirou o seu tempinho para aprofundar um pouco mais seu conhecimento, alicerçar a sua fé, e manter-se firme nessa caminhada para que consigamos, então, superar a nossa vã ignorância. Contamos com você no nosso próximo programa Páginas da Bíblia. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.